E aí, pavão, só animação, aqui é o Zevão. Nesse vídeo aqui eu senti de falar um pouco sobre uma teoria aí, que eu gosto bastante. Eu fiz até uma thread no Twitter no dia 1º de março sobre, né? Agora é dia 28 de abril. Gostaria de publicar esse vídeo antes de maio, vamos ver se eu consigo. Mas primeiro eu vou ter que explicar desde o começo de tudo, pra quem não tá entendendo o contexto. Eles já anunciaram no dia 27 de fevereiro, eu acho. Anunciaram os novos Pokémons que vai sair no final desse ano, o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet, né? É a 9ª geração, né? E com uma nova geração tem novos iniciais. E nesse vídeo especificamente eu irei falar do Fuecoco, que é o inicial de fogo dessa geração. E vai ser o que eu pretendo escolher, né? Geralmente eu tenho o dedo de ouro nessas escolhas aí, eu acho que a evolução vai ser legal. Pode não estar na minha expectativa, mas a gente vai falar sobre. Vamos lá. Eu vou falar exatamente, como ele é um inicial de fogo, eu quero falar sobre a teoria dele com relação ao horóscopo chinês. E aonde que ele se encaixa, ok? Porque o Fuecoco é muito estranho no sentido do horóscopo chinês, ok? Então, vamos seguir aqui. Um adendo primeiro. Eu sei que eu posso estar errado. Não tem nada de errado em eu estar errado, ok? Eu tenho 20% de chance de estar certo. Aí eu vou explicar depois desses 20% de chance. Então, tipo, eu sei que eu posso estar errado, mas eu posso estar certo também. Até que se comprove tudo isso aí, tá no ar. Eu vou falar de bastante coisa de biologia, mas eu não sou biólogo. Mas em minha defesa, a Game Freak também não é. Talvez na equipe, na hora de fazer Pokémon, tem alguma coisa de biologia lá. Mas vocês vão ver, quando eu for explicar de alguma coisa, você vai falar, cara, talvez, enfim, né? Talvez os caras não bateram bem em alguns exemplos lá que eles quiseram fazer, né? E esse vídeo aqui é 100% totalmente feito por diversão. É o meu hobby aqui, eu tô perdendo meu tempo nesse vídeo aqui. Eu vou deixar pra registrar. Tô errado? Não tem problema, tá de boa. É por diversão, ok? Então, tipo, eu acredito que eu estou certo. Até que me prove que eu tô errado depois no futuro, né? Eu acredito que eu tô certo e eu gosto da discussão. Eu gosto de discutir sobre isso. Então, fique à vontade para discutir em comentário, comigo, direto no WhatsApp, o que for, né? Mas é isso aí. Esses são os meus adendos. Vamos lá. O que é a teoria do horóscopo chinês? Todos os iniciais de fogo em Pokémon são baseados no horóscopo chinês. Essa é a teoria. Todos. Então não deveria ter exceção. Ok? Pelo menos por enquanto. Então, vamos pegar uns exemplos aí. Primeiro exemplo, o Torchic. Né? Ele é da 3ª geração e eu vou pegar os exemplos mais fáceis de entender no caso, tá? Ele é o Pokémon Pintinho. Chick é Pintinho. A evolução dele, como Combusken, ele se não me engano, estava como Frango, né? É o Pokémon Frango. Então ele é o galo aqui do horóscopo chinês, certo? Galo, pintinho e tal, faz sentido. Outro exemplo. O macaco. Chinchar é um macaco. Ele é um macaco e é um macaco. Certo? Beleza. Próximo. O T-Pig. Ele é o Pokémon Porco de Fogo. E ele é o porco, né? No próprio horóscopo chinês, ele vai ter muitos momentos que vai ser meio ambíguo, algumas coisas. Ele vai falar, tá a imagem de um porco aqui, mas ele vai falar que aqui tá escrito boar, né? Que é javali. Enfim, engloba como uma coisa só, é porco, beleza? Pode ser questão de tradução, essas coisas assim e tal, porco, tá certo. Aí um quarto exemplo que eu peguei aqui é o Scorbunny, que é da última geração, a 8ª geração agora. Ele é o Rabbit Pokémon, né? Então tá aqui Rabbit, certinho, ele é o coelho. Então são 4 exemplos já, e são 8 gerações. Tirando o Fuecoco, porque tá sendo agora a geração de agora, a gente não sabe quais são as evoluções dele e tal, então saber de fato onde ele se encaixa. Mas de 8 gerações, eu acabei de dar 4 exemplos que encaixam. Então 50% do negócio está encaixado.
vamos ver as bolas curvas, ok? A bola curva número 1 é o Cyndaquil. Ele de longe é o mais chato. Chato mesmo, sabe? Tipo, eu adoro o Cyndaquil, eu tenho 2 pelúcias dele aqui. Meu iniciado favorito. Mas ele é um mistério quando se fala desse negócio da teoria do horóscopo chinês. Porém, o que bate o martelo de fato é que ele tá escrito Fire Mouse. Então, tipo, não tem muita discussão. É mouse e é rato, beleza? Mas vamos falar o porquê que ele é tão bola curva assim. O nome dele em japonês é Hino Arashi, que pode ser traduzido como um tempestade de fogo, porque Arashi é tempestade, o no é tipo de posse e Hi é fogo, ok? Hino Arashi é tempestade de fogo, assim, ele é tipo de fogo também e tal, então o Hi poderia ser outras coisas, poderia ser sol também, mas tipo, não faz sentido ele ser alguma coisa tipo tempestade de sol. Então é tempestade de fogo, ok? Porém, ele poderia também ser uma referência a Yama Arashi, que é porco-espinho. E se for ver visualmente aqui, ó, ele lembra um porco-espinho, ok? E porco-espinho não é rato. E aí que a gente vai começar a pegar um pouco falando da parte de biologia, beleza? No caso aqui, a gente vai ver muito desse tipo de árvore aqui, né? Eu não sei como você chama de árvore ou o que é isso aqui, mas o porco-espinho, ele é animal e tal, né? Ele é mamífero, ele é da ordem dos roedores. Então, roedor e tal, beleza. Talvez tenha alguma coisa a ver com rato ali no ser roedor, beleza? E aí ele é dessa família aqui, desses 2 tipos de família aqui, né? Tem 2 tipos de porco-espinhos, no geral, né? Duas classificações de porco-espinhos, assim, que são de famílias diferentes. Não entendo muito de biologia, não vou entrar no assunto aí, ok? Porém, eu entrei numa discussão também com relação à parte do Cyndaquil, eu entrei numa discussão no Twitter, em que o cara falava que o rato de fogo é uma tradução mal feita, ok? Ó, em japonês está escrito Hinezumi, que se traduz rato de fogo, ok? E por isso que traduziram como Fire Mouse Pokémon. Só que o cara falava que Nezumi em japonês queria dizer bicho que nem rato. Não queria dizer rato exatamente. Um exemplo que ele deu, a gente estava falando de porco-espinho, um exemplo que ele deu é o ouriço, que é o Harinezumi. Eu até quis pegar o ouriço mesmo, porque até em português a gente tem umas coisas meio assim, às vezes a gente chama o ouriço de porco-espinho. Tipo, qualquer coisa que tem espinho assim, né, tipo, chama de porco-espinho. É questão de ser leigo, né, ser coloquial e tal, mas vamos ver no sentido biológico do ouriço. Podemos ver aqui na ordem dele, ele não é nem roedor, ok? Então, ele não é rato nesse sentido, sabe? Assim como, tipo, ele não estaria nem parente, por assim dizer, do porco-espinho. Eu não sei se são, tipo, ordens irmãs, não sei como que funciona isso daí. Mas, aí começou uma definição. O que é rato, então? Porque às vezes a gente também pode chamar alguma coisa de rato que não é rato, sabe? Qualquer roedor assim, a gente chama um porquinho da Índia de rato. É rato, entendeu? Enfim, o que define rato e o que define o Nezumi em japonês, que era a discussão ali, e é o que faz sentido na verdade por conta do Cyndaquil, já que o argumento era no japonês, né? Rato é a família, né? Aqui tá falando a super família do Muroidea. Só que aqui eles mesmos falam, algumas autoridades falam para colocar tudo na família do Muridai. A família Muridai. E eu acho que até mais fácil na parte de comunicação entre a gente aqui, o que é super família, o que é subordem, o que é essas coisas assim. Então vamos pegar o que é aquela árvore que eu tinha mostrado lá, aquele negócio, um monte de coisa empilhada. Vamos pegar realmente aqueles degraus, o que tem entre eles, entendeu? Então, no caso aqui, vamos definir rato como a galera do Muridai. Então, um exemplo aqui, olha, destaque. Então, o exemplo aqui da família Muridai tem esses ratos. E realmente são ratos. Tem tanto o rato, tem o camundongo, que seria o mouse mesmo, né? Tem o mouse, tem o rato mesmo, que é do ratos. E também tem uns ratos aqui que eu achei mó bonitinhos, esses aqui, que é de outras
outras classificações, por assim dizer, sei lá. Enfim, eu gostei, achei legal. Eu tô falando, eu acho interessante essas coisas assim. Mas eu achei uma definição boa também. Definição de rato é isso, ok? E no caso, como o Sindaku está como Fire Mouse e Nezumi também estaria ali, então ele é o rato, ok? Então ele tem essa definição ali. Eu sei, ele é baseado no porco-espinho, mas é mais fácil pensar na classificação que a Game Freak, que também não é bióloga, falou. Ele é rato, tá? Eu falei, eu não sou biólogo, mas a Game Freak também não é. E eu falo Game Freak, mas talvez quem tenha feito mesmo, da parte do design, não sei se é a Pokémon Company que define tipo, esses nomes, eu não sei como que funciona, tá? Mas enfim, vou falar Game Freak pra ficar mais fácil também. A gente culpa tudo neles, a Game Freak não sabe de nada. Enfim, segunda bola curva é a Fennekin. Ela é o Pokémon Raposa, só que ela é baseada no Feneco, certo? Um tipo de raposa. Aí vamos olhar então a raposa. E a família da raposa é a Canidae. Então esse fica até fácil, né? Porque no próprio nome da família tem cão. São os caninos. E a raposa parece um cachorro, né? E aí vamos olhar quem que entra como caninos, né? Tem cachorro mesmo, né? Tem lobo, tem esse guaxinim, que não é guaxinim, é outro tipo de cachorro e tal. Tem raposas e tal, tem coiote. Eu acredito que faz sentido classificar tudo isso aí como cachorro, no sentido também anatômico, visual e tal. Estamos pegando a parte biológica porque é a mais fácil, tá? É a mais fácil da gente, tipo, ó, pá, definiu. Aqui, tá? No próprio nome tem cão. Entendeu? Então a Fennekin entra como cachorro, certo? Agora, outra bola curva, tem o Litten. Ele é o gato de fogo, né? E é um gatinho, é um gato preto. Ou um gato listrado e tal, né? Vamos pegar o gato aqui também. E ele é da família dos Felidae, que seriam os felinos. Também faz sentido. Tá na família dos felinos. E vamos ver então quem tá na família dos felinos. A primeira opção que já apareceu aqui, essa aqui é uma imagem que eu peguei do Wikipedia, pra você ter noção. A primeira imagem que aparece aqui é o tigre, certo? Pelo que eu vi, existe, eu não sei se é uma subfamília, eu não sei como funciona, mas que teria das panteras, mas eu não sei como que definiria isso, se é algo realmente tipo bater o martelo e todos esses aí são realmente da panteras, ou se tem discussão, eu não sei como que funciona na parte acadêmica e tal. Então vamos falar só da família dos felinos, e é o que faz sentido mesmo. Então eu acredito que daria para encaixar assim o Litten como tigre, até porque também ele tem listras, né? Ele vira um Incineroar, que é aquele bicho grandão e tal. Então faz sentido ali ainda. Enfim. A última bola curva foi o que eu falei, o Chinchar, ele é macaco, certo? Talvez. Ele é macaco, a gente sabe que ele é macaco. Porém ele é um chimpanzé. E agora, hein? Eu vou falar, na parte do inglês, tem a diferença entre monkeys, né, que seria macaco mesmo, e apes, que seriam os tipos de macaco sem cauda, grandão e tal, tipo gorila e tal. Chimpanzé tá longe de macaco. Eu vou falar então aqui, tentar definir o que é macaco, ok? O chimpanzé, ele é da família Hominidae. Ok? Eles são os hominídeos e tal. Aí, o macaco prego é da família Cebidae. Eu não sei como que falaria isso aí, tipo, que ele tem o hominídeo. Não sei se falaria Cepídeo, não sei. Aí, o macaco japonês é desse nome bizarro aqui, Cercopithecidae. Ok? Eu não sei se esse TH teria que pronunciar como se fosse no inglês ou se é só T mesmo. Fica assim. Então são famílias diferentes, só que é tudo macaco, a gente sabe que é tudo macaco. O chimpanzé pode estar um pouquinho mais longe e tal, do macaco prego e tal, mas é tudo macaco. A gente, somos humanos, os seres humanos somos macacos. Então é tudo macaco.
como que a gente define todo macaco? Se não é pela família, é pela ordem. E faz sentido. Nesse caso aqui, a gente fala os primatas são macacos. Certo? Tanto é que tem esse gif aqui, né? Que mesmo ele sendo um ape, né? Em inglês deveria ser tipo ape flip. Eles deixaram como monkey flip. Porque é macaco, todo mundo fala, tudo macaco. Ok? Isso aí. Essa era a última bola curva. E aqui confirmando então, Chinchar é macaco. Beleza? Onde se encaixa o Fuecoco? Ele é um crocodilo. Eu adoro a cara do uma da hora. Enfim, ele é um crocodilo. E o crocodilo é um bicho muito esquisito. No sentido de definição o que é um crocodilo e, tipo, pra tentar juntar com outros assim, sabe? Ele tem a própria ordem, inclusive. Ele tem a própria família lá, né? Crocodilidae. Tem a própria ordem, que é o Crocodilia. E onde ele poderia se encaixar com os outros e tal, é mais acima, que é na classe, que é réptil. Ele é réptil, certo? Então, hipótese número 1, ele, por ser réptil, ele é a cobra. E muita gente que acredita na teoria fala que ele vai virar a cobra. Pessoalmente, eu acho que não. Eu acho que não vai virar a cobra. Não faz sentido ele virar a cobra. Por que eu acho que não faz sentido virar a cobra? Eu achei essa imagem aqui mó legal. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar um monte de referências e tal, algumas fontes, da onde eu pego as imagens, por mais que a maioria das coisas que eu pego é tudo no Wikipedia. Então eu tô até pedindo desculpas na descrição lá também. Mas essa aqui não foi na Wikipedia, essa aqui foi num blog lá. E ele fala com relação à evolução dos bichos, certo? Não sei até que ponto está 100% correta essa imagem, mas eu achei ela bem didática para mostrar pelo menos a distância do crocodilo para as cobras, certo? O crocodilo é um bicho muito antigo. Inclusive aqui ele tem os dinossauros aqui, né? O crocodilo está mais perto dos dinossauros aqui. E ele é muito antigo mesmo, tipo, se não me engano é tipo 250 milhões de anos atrás, umas coisas assim, sabe? Isso é muito tempo. É absurdo. Tem aqui os tipos de crocodilos aqui. Essa primeira versão aqui, eu não sei se é realmente a primeira versão, se tá em uma ordem cronológica aqui, ou se é só tipos diferentes. Mas esse aqui parece tipo um Velociraptor, né? Mas é um tipo de crocodilo. Se eu entendi correto, né? E aqui também, tipo, essa matéria aqui de fevereiro de 2022, também vou deixar na descrição aí, se quem quiser ver. Mostra que acharam um crocodilo que tinha um dinossauro dentro da barriga, né, do estômago. Da hora pra caramba, né? Só que é o que explica a distância, né, entre crocodilo e cobra, né? Porque pelo que eu entendi, cobra não é tão antiga, certo? Aí na minha hipótese, ou outras também, né? Tem bastante hipóteses aí que estão falando, mas não por esse motivo, pelo menos, que eu saiba, ele ser o dragão. Eu acredito que ele poderia ser o dragão também por outros motivos, os motivos mais visuais também, eu acredito que funciona. Mas ele poderia ser o dragão por ser um bicho tão ancião. O crocodilo tá tão fora de tudo e que faria sentido como dragão. E o dragão é um bicho ancião também, mitológico e tal. Várias culturas colocam dragão e tal. Eu acho que faz sentido. Eu acho que essa segunda hipótese de que ele é o dragão faz mais sentido. Então até fiz aqui essa brincadeira do Fuecoco sonhando ser o Shenlong. Mas até visualmente, vamos olhar aqui, o Shenlong ele parece um crocodilo comprido. A cara dele, os dentes, né? O focinho, no geral, até também, tipo, eu não sei com relação à parte de anatomia de mão e tal, né? Mas a parte de cima ser praticamente de uma cor, a parte de baixo ser de outra, eu já vi, eu acho que jacaré amarelo é meio assim, sei lá. Mas jacaré e crocodilo também dá pra falar que tá toda aquela mesma coisa lá, sabe? Eu acho que dá, pelo menos. Enfim.
eu acredito que funciona, ok? Eu pessoalmente acho mais legal a ideia dele ser um dragão chinês. Precisa ser um dragão chinês para essa minha teoria dele ser um dragão funcionar? Não. É uma questão realmente pessoal, simplesmente, em que dragão chinês seria mais legal, tá? E se for outro tipo de dragão, beleza, acho legal também. E é isso aí, e funciona também pra minha ideia. Porém, vocês devem estar pensando, pô, mas o dragão, na verdade, é o Charmander. Mas e o Charmander? E agora? Coitado dele. Todo mundo sabe que o Charizard não é dragão. Mas, digamos que ele seja o dragão, também teria a possibilidade, dele ser o dragão, né? Teria a possibilidade dos dois serem dragão. Tá? E começarem agora a repetir os animais do horóscopo, para que quando chegasse lá na 12ª geração e só sobrar a cabra, não ficar muito óbvio que vai ser a cabra. Eu entendo essa teoria de quem fala que o Fuecoco ser dragão não elimina o fato do Charizard ser dragão também. Eu entendo, mas eu não concordo. Ok? Pra mim, ele não é dragão. E vamos analisar aqui o porquê. O Charmander, ele é o Pokémon lagarto. Vamos pegar aqui um lagarto. Eu só procurei lagarto no Google e peguei esse aí. Beleza? É laranjinha também e tal. Eu achei bem bonitinho. Lagarto. Existem várias famílias. E ele é da ordem do Squamata. Então vamos pegar o lagarto mesmo. Eu não sei que lagarto que é esse aí. Vamos pegar um fácil de pensar aqui. Iguana. Certo? Iguana é da família Iguanidae. Certo? Vamos pegar um outro aqui. Se não me engano, esse aí é lagarto mesmo. Eu pesquisei e falam que é lagarto. É o camaleão. E ele é da família Chamaeleonidae. O que tem, os dois têm em comum é que os dois são da ordem Squamata. Certo? Porém, como a gente viu no outro lá, os Squamatas também entre as cobras. Certo? E também o mais difícil aqui, realmente, eu achei o mais difícil, sinceramente aqui, é definir cobra. Como que a gente define cobra? Vamos pensar em exemplos aqui. Tem a Naja. A Naja seria uma cobra. E ela é também da ordem Squamata. E ela é da família Elapidae. Certo? Uma outra cobra que consigo pensar é a Jiboia. E também é da ordem Squamata. E Jiboia é da família Boidae. Certo? O que define cobra? Não ter membros? Biologicamente, isso é um lagarto. Pelo que eu entendi. Tá na descrição lá embaixo falando dos lagartos sem pata. Eu acho que tá em inglês o link que eu deixei lá, mas enfim, tá lá. E o lance de ter ou não membros, considerando também a Game Freak que não é bióloga, no mundo Pokémon, isso é uma cobra. Grass Snake Pokémon. E tem braço e perna. Então, o que define cobra? No caso, é tudo cobra. Tudo que está aqui no Squamata, assim como no caso do Chinchar, os primatas, no caso, todos os primatas seriam macaco. Aqui, como fica uma zona cinza, fica meio esquisito e tal. Por mais que o Charizard fique esperneando tanto, eu acho que ele entraria na classificação de cobra. Não porque, nossa, ele parece muito uma cobra. Caraca, hein? Nossa, é muito... Não é por isso. Mas ele é um lagarto. E lagarto entraria como cobra. Então, logo, o Charmander seria a cobra. Entendeu? É essa a minha teoria para encaixar tudo. Tá? Para não ter repetidos... não tem nada de errado de novo, não tá errado, só tô falando isso aí. É essa a minha teoria pra fazer sentido. Tudo, certo? Enfim. Se o Charmander é a cobra, não tem problema nenhum o Fuecoco ser o dragão e não repetir ninguém, certo? Então por isso que fez essa animaçãozinha aí pra mostrar o dragão, que é o Fuecoco. Beleza. E se eu estiver errado? Eu já dei spoiler aí, tá de boa, não ligo. Falarei mais das possibilidades depois aí, eu acho legal ficar discutindo sobre isso. Eu acho mais legal ainda discutir isso
antes de saber se é verdade ou não, né? Tipo, ah, nossa, seria legal se ele fosse dragão chinês. Não, tipo, vamos pensar, nossa, seria legal se ele fosse dragão chinês sem saber se ele é ou não. Entendeu? Sem ficar, tipo, nossa, que pena que ele não é, ok? Eu gosto mais dessa hype aí. E se eu estiver certo? A teoria vai continuar intacta. Eu falo intacta porque vai ter que mudar o Charmander de lugar. A teoria é colocar o Charmander no dragão, vai ter que trocar ele de lugar lá. E eu acho isso muito legal. Se eles fizeram principalmente de propósito, sabe? Já pensou assim, tipo, no começo, eles estavam pensando, ah, não, vai ser dragão mesmo. Aí eles começaram a pensar, tá, mas quem que vai ser a cobra? Aí eles viram, putz, nossa, tá tudo embananado aqui. Aí eles viram o Charmander lá que tá como Lizard. Aí eles viram, entendeu? Tipo, eu não tô falando que foi isso que aconteceu, mas eu consigo imaginar isso ter acontecido. E aí, justamente gerar uma coisa que até é uma questão que também tem na academia, pelo que eu vi até nos vídeos do Pirula. Eu vou deixar 2 vídeos, inclusive, tipo, não é 2 vídeos, vai ser uma playlist falando dos crocodilos. E aí um outro vídeo falando dos macacos do Pirula lá, eu gosto bastante dos vídeos dele. Em que ele, do jeito que ele fala na parte da academia lá, é realmente tipo viu? E se for tal coisa? E se troca um de lugar, e, tipo, embaralha tudo, assim, sabe? Tipo, todo mundo fica, caraca, e agora? O que tá acontecendo? Entendeu? Tipo, assim que você mexe tudo numa coisa de lugar, assim, todo mundo fica, e agora, né? Então, tipo, a teoria vai continuar intacta, mas vai ter que mexer. Então pode ter pessoa que não vai gostar de mexer, né? Ou, simplesmente, né? Tipo, tem 2 possibilidades, né? Se ele evoluir pra um dragão chinês, eu acredito que as pessoas, inclusive eu coloquei o Mushu por causa disso aqui, né? Ele tá fazendo essa linguinha, ele é um dragão, mas tá fazendo linguinha de como se fosse de cobra e tal. As pessoas vão falar que o Fuecoco é a cobra, se ele for dragão chinês. Porque ele vai ser um lagarto compridão, assim, lagarto não, um réptil compridão, né? Faz sentido, eu não concordo, mas eu acho que vai ser até mais legal por causa disso, porque vai ficar ambíguo. Eu acho mais legal ser um dragão chinês, porque vai ficar ambíguo do dragão, que parece dragão, na verdade ser a cobra, peraí. A cobra que parece dragão, ser na verdade a cobra, e o dragão que parece cobra, na verdade ser o dragão mesmo, sabe? Enfim, tá meio confuso aqui pra falar. Mas, enfim, se ele for outro tipo de dragão, sei lá, qualquer coisa assim que é do tipo dragão, ou algo que de repente não precisa ser, pode ser puro fogo, não tem problema também. Mas ter algo assim, falar assim, Dragon Pokémon, algo assim, sei lá, algo Drac Pokémon, sabe? Algo que, tipo, como ele é Croc, de Crocodile, né? Tipo, pode ser Drac. Não sei, poderia ser algo por aí. As pessoas só vão falar que tem 2 dragões. Não vão pensar que o Charizard não é dragão e é cobra. Eu acho que tá tudo bem, mas eu ainda vou ficar achando que eu tô certo. Se for esse caso, então, tipo, beleza. Nos 2 casos, se parar pra pensar, eu saio perdendo, né? Porque em nenhum caso a galera vai aceitar o Charmander como cobra. Beleza. Agora vamos pensar na probabilidade de eu estar certo ou errado. Vamos pensar, né? Tem um lado certo e tem um lado errado. Então a chance é de 50%, certo? Não. Não é assim que funciona a probabilidade estatística. Tô sem água aqui, eu ia beber água agora. Eu vou explicar aqui cálculos detalhados de como que funciona eu estar certo ou errado, né? Primeiro vamos pensar nas possibilidades. Quais são as possibilidades? Primeira possibilidade, Fuecoco continua como um crocodilo. Essa é uma possibilidade. Se ele continuar como um crocodilo, eu deixo até em vermelho, a teoria do Zodíaco acaba, tá? É uma realidade, é uma possibilidade, realmente pode acontecer. O Fuecoco pode virar uma cobra. E vai ferrar toda a lógica, mas tá em amarelo porque a teoria vai estar viva, mas toda a lógica que eu falei de todos os outros 8 anteriores a ele, ou no caso do Charmander, tá, né? Naquela lá. Ou então 7, né? Considerando 7 de 8, que estavam certinho, como eu expliquei, o Fuecoco virar uma cobra quebra toda a lógica dos outros, beleza? Outra possibilidade é o Fuecoco virar outra coisa, mas que esteja dentro do horóscopo. Já vi a arte dele virando touro, vi gente falando de cavalo,
E, enfim, eu tô pra ver alguém falar que ele vai virar uma ovelha. Seria engraçado. Não vi ainda. Enfim, a outra possibilidade é... Ele vira uma outra coisa que não é do horóscopo. Aí eu coloquei um exemplo aí, uma tartaruga, né? Eu tinha pensado uma outra vez, sei lá, tipo uma estrela do mar. Ele é tipo uma pimenta também, de repente ele vira um pé de pimenta. Sei lá, né? Tipo. Era mais isso aí que eu tava pensando mesmo. Tipo, de possibilidades. E aí tem a minha possibilidade mesmo, que é o Fuecoco virar um dragão. Tá dentro do horóscopo, tá dentro da lógica. Vai ter que mexer no Charmander pra ficar mais dentro ainda, tudo. Os 9 Pokémons dariam tudo dentro. E, né, matemática, como funciona, 20% pra tudo, dá 100%, então tem 20% de chance de eu estar certo. Já tinha dado spoiler no começo do vídeo, falando que eu tinha 20% de chance de estar certo. Então, spoiler, mas esse é meu cálculo. É assim que funciona na minha cabeça. Não é só certo e errado, não, porque tem 4 possibilidades aí. Ou que eu posso estar errado, então, é isso aí. Agora eu vou mostrar só algumas artes aí. Eu vou fazer na ordem mesmo. Então, se ele fosse continuar como crocodilo, essa é uma arte que eu achei mó da hora. Se ele for. Eu vou pegar o Fuecoco, eu acho que não tem como errar. Tipo, eu não vou. Eu vou bater até na madeira, não no mousepad. Eita caraca. Bati na madeira aqui. E. Mas eu acredito que todas as possíveis evoluções que pode ter pra ele, eu vou curtir, ok? Eu geralmente tenho um dedo de ouro pra essas coisas, que nem o Popplio, eu adorei o Popplio e adorei a evolução, a Primarina, achei que melhorou pra caramba. Enfim, vamos, eu tô na expectativa. Crocodilo. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade seria ele virar uma cobra. Nesse caso aqui, especificamente desse artista, esse Bromo Jumbo, ele menciona que é uma cobra alada. E eu, na minha teoria, poderia falar que ele é tipo dragão também, sei lá, né? Aqui ele tá falando que é Fire Fairy. Mas enfim, eu não sei. Dependendo, como se fosse uma coisa meio assim, eu poderia, tipo, opa, sepá? Dragão? Será? Entendeu? Mas tudo bem. Ele falou que é uma cobra, eu vou respeitar o artista. Então essa é uma versão do Fuecoco virar uma cobra. Aí o do touro, que eu nem mencionei, eu tinha visto outros de touro também, eu vi um de cavalo. Não sei, eu falei que não tem como errar nas evoluções, mas se for uma pegada assim, eu acho que vou. Não sei. Talvez eu pegaria ainda o Fuecoco, mas eu acharia meio estranho. Mas tudo bem, né? Possibilidades estão aí. Aí, outra possibilidade de virar qualquer coisa. Aí, esse aqui, eu adoro. Tipo, assim que eu vi o Fuecoco pela primeira vez, eu queria que ele virasse fogo e grama. Então, essa aqui é uma possibilidade de ele virar fogo e grama também, baseado em pimenta e tal. Muito da hora. E ele vira um dinossauro, no caso, né? Tipo, ele não vai virar nada, assim, exatamente. Enfim. Aí a última, que é o Tom Matos aí, eu meio que conheço ele pelo Twitter, pela Twitch, ele já apareceu num chat meu aí também. E ele fez justamente o Fuecoco virar o dragão chinês. Eu achei muito da hora. Realmente a ideia dele ser um dragão chinês eu acho muito da hora. O que daria pra fazer com ele e tal. A referência eu não entendi direito, eu acho que ele deve ter explicado lá na thread dele o porquê que ele pegou esse totem. Mas de qualquer maneira eu achei legal, eu acho a ideia muito boa. E aí tem a última possibilidade, que na verdade entra como a minha possibilidade também, né, do dragão, que é uma leak, né, ou pode ser fake. Mas por enquanto, dia 28 de abril, até onde eu vi, ninguém sabe se é verdadeiro ou não. Essa seria a evolução dele mesmo. Eu gostei, pessoalmente eu gostei. Pode ser que ele seja do tipo fada, mas ele parece um dragãozinho, ok? Não tá dentro do que eu queria, dragão chinês e tal, beleza? Mas eu achei bonitinho. Se for isso aí, eu vou pegar com toda certeza. Se for outra coisa, eu provavelmente vou pegar também. Mas eu vou apostar que é fake. Só porque sim, porque eu não gosto de ficar acreditando em leak. Beleza? Só se, sei lá, ter modelo 3D
apareceu o leak de jogo mesmo, tipo, tem muita coisa que realmente corrobora. Se for só a arte, no caso da 7ª geração, teve o leak lá também, eu também desacreditei até sair. Eu falei, nossa, que da hora a Primarina, eu queria que fosse de verdade e tal. Mas eu achava que era falso até sair sendo verdadeiro, ok? Então, meio que é esse o vídeo praticamente. Mete o like aí, se inscreva no canal. Foi bem demorado fazer esse roteirinho, esses slides aqui. Ficou um pirula de duração esse vídeo. Talvez eu vá ter que cortar algumas coisinhas, né, de edição, mas beleza, não tem problema. E eu gostaria também, eu parei pra meter o like e se inscrever no canal. Eu faço live na Twitch quase todo dia agora. Já faz 2 meses que eu tô conseguindo fazer live quase todo dia. Então me segue no Twitter também, que lá eu faço divulgação das minhas lives. Aqui, né, no meu canal do YouTube, o nome do canal do YouTube é Zevs Faz Coisas, né? Em que literalmente eu faço as coisas, tipo fazer um vídeo sobre teoria de Pokémon. Tem alguns vídeos soltos meus aí de tarefa de japonês. Tem algumas playlists, inclusive, que vocês podem ver de gameplay minha, que eu não quero colocar, tipo, sei lá, 60 vídeos de uma vez, ou uma por dia, assim, eu queria, realmente, coloco tudo de uma vez, coloco como não listado, e aí eu crio uma lista pública, e aí qualquer um pode assistir lá, então se quiserem assistir alguns que eu levo susto, à toa, assim, sabe? Eu tenho de Outer Wilds, tenho de... que jogo mais? Superliminal, também, esses dois eu levei susto, é engraçado. Mas não é jogo de terror, no caso, né? Por isso que é mais engraçado ainda. Você fala, caraca, cara, como que o cara tá com tanto medo assim? Mas enfim, o meu canal é mais pra isso mesmo, é um hobby meu aí. Mas se inscreva aí se tiver interessado. Pode ter mais vídeo de Pokémon, de Splatoon e etc, né? E eu gostaria de agradecer, né? Agradecimentos especiais aí. No caso, os 4 primeiros aqui, né, a Karikaripanko, o Galacticirus, o Gab Splat, né, o Gabriel Splatoon e o Valdir Rodrigues. Eles apareceram no meu chat enquanto eu tava fazendo o roteiro, né? Eu fiz uma live hoje pra dar um boost nesse roteirinho aí. Então eles me ajudaram, fizeram companhia por umas 4 horas e meia de live, mais ou menos. Foi por aí, eu acho, ou 4 horas talvez. Então, obrigado aí, gente. Foi da hora a conversa. O Propeller é um amigo meu que ele é biólogo. Ele que me... tipo, eu já tinha feito a teoria do Charmander ser cobra numa thread no Twitter. Não lembro se eu cheguei a mencionar isso. O Propeller leu, falou que era interessante e falou de umas outras adições, tipo o lance dos crocodilos. Isso eu já sabia por causa dos vídeos do Pirula, mas eu nem lembrei de linkar uma coisa com a outra, né? Que eu falo que os crocodilos são os bichos muito antigos, entendeu? Então, tipo, por isso que eles não têm. Eles têm, tipo, sua própria ordem e tal, né? Então, valeu. Foi da hora as conversas lá sobre biologia. A gente falou de uns outros bichos nada a ver lá também, foi da hora. E o Tom Matos também, ele chegou a responder minha thread no Twitter. É o cara que fez a arte do Fuecoco como dragão chinês. Que nem eu mencionei, eu já seguia ele antes no Instagram. Porque eu tinha conversado com ele. Eu acho que ele apareceu na minha Twitch alguma vez que eu tava fazendo arte. Faz muito tempo isso. Então, obrigado aí. Não sei se vai ver o vídeo aí, mas valeu. Ele também adicionou lá falando que dragões são tipo os bichos que misturam com outros bichos, né? Tipo, o dragão, a ideia do dragão é tipo vários bichos em um só. Até dragão chinês, para pensar, tem um pouco de cachorro, né? Se você for ver visualmente, alguns lembra um pouco, assim, né? Mas no caso do dragão chinês que a gente tava baseando, seria tipo um jacarezinho mesmo. E eu coloquei etc, porque eu tô com medo de ter esquecido de alguém que eu conversei sobre isso. Mas, enfim, valeu aí. Se a gente conversou sobre isso aí, se acrescentou também na discussão, valeu, realmente foi da hora. E é isso aí, 40 minutos de vídeo aqui, pelo menos gravados. E eu vou indo nessa aí, foi da hora gravar esse vídeo aí, eu empolgo demais nisso aí. Valeu, falou!